Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo a Tatiana. Olá. E o nosso convidado, Eric. Olá. Como vale lembrar, nós do Fotografem somos pesquisadores das imagens e seus imaginários. O Eric Costa, é arquiteto, graduado em teatro, cenógrafo, ator e diretor. E atualmente o Eric é mestrando na Universidade de Aveiro, em Portugal, em criação artística contemporânea. Bem-vindo, caro amigo, muito bom te ter aqui conosco. Nós estamos... Obrigado pelo convite. Desculpa. Imagina. Estamos aqui reunidos para apresentar o último episódio da primeira temporada do Fotografem Podcast, intitulada Edward Hopper e o Cinema. Vale lembrar aos que nos escutam pela primeira vez que no primeiro episódio nós abordamos com mais atenção a produção artística do pintor estadunidense, suas características e as relações com o cinema. Então, fica aqui a indicação para que vocês, caso não tenham escutado, escutem o primeiro episódio. Nós conversaremos hoje sobre o filme O Farol, do diretor Robert Eger, exatamente pelo cenário do filme, O Farol. Um tema que se repete nas produções hopperianas e que nós ainda não tínhamos abordado. Então, finalizando essa temporada, entendemos fundamental trazer uma discussão sobre o farol e suas significações, tanto no filme quanto em algumas obras de Hopper. Então, nesse sentido, eu já passo para que a Tatiana aprofunde mais a discussão sobre o filme. Vai lá, Tati. Tell me, what's a timberman want with being a wiki? Bueno, O Farol é um filme de 2019, é o segundo longa de ficção do Robert Eggers. O primeiro dele foi, então, A Bruxa, né, de 2015. Farol, ele foi escrito também pelo irmão dele, né, o Max Eggers. Então, o Eggers, ele nasceu nos Estados Unidos, em 1983. Ele tem 3 curtas e 2 longas no currículo, e recentemente ele tem o The Northman, que está em fase de pós-produção, vai ser o terceiro longa dele. Numa entrevista para o BAFTA que ele deu, que a gente vai deixar nas notas, ele afirmou que os interesses dele são a questão do passado, principalmente, né, histórias folclóricas, mitologia, religiosidade, contos de fada e histórias de fantasmas. Então, são os temas que ele gosta. E também como todas essas questões elas ressoam nos dias atuais, né? O Farol estreou no Festival de Cannes de 2019, ganhou um prêmio no festival e foi bem recebido pela crítica. Também foi indicado a melhor fotografia no Oscar de 2020 e ganhou 2 prêmios no Independent Spirit Awards, assim como tantos outros. O Eggers, ele tem colaboradores frequentes, o seu diretor de fotografia, Jerry Blaschke, fez a fotografia da Bruxa, do Farol e também do Curta Brothers. A figurinista Linda Muir e a montadora Louise Ford, que trabalharam nos 2 longas com ele, e essas 3 pessoas também constam nos créditos do The Northman. Então, esse filme ele se passa no final do século XIX, numa ilha da Nova Inglaterra, e relata a história de 2 homens vivendo em isolamento. Ele começa com esses homens chegando na ilha para passar 4 semanas. Então, a gente tem o faroleiro Thomas Wake, interpretado pelo William Dafoe, que é o mais experiente entre eles, e o novato Ephraim Winslow, interpretado pelo Robert Pattinson. Aí, no final, já dando spoilers, né, não tem como falar do filme sem falar em spoilers, a gente descobre que o nome dele não é bem esse, né, o nome dele é Thomas Howard. Então, o filme ele é praticamente só esses 2 atores, mas tem outras participações. A atriz Valéria Caramã, que faz uma sereia, tem uns elementos mitológicos do filme, e Logan Hawkes, que interpreta um homem do passado, né, do personagem do Pattinson. O filme foi gravado em Cape Forshue, na Nova Scotia, no Canadá. Todos os sets foram construídos, inclusive o próprio farol.
O filme foi filmado em preto e branco e em filme 35mm. E ele tem a razão de aspecto, que é a proporção da tela em relação à altura e largura, né? De um período bem específico do cinema, que é do começo da conversão do filme mudo para o falado. E essa razão de aspecto, junto com outros elementos, contribui bastante para uma sensação de claustrofobia no filme, né? Nessa mesma entrevista que eu mencionei, o Eggers afirmou da importância da construção de atmosfera nos seus filmes. E para ele, essa atmosfera é uma acumulação de detalhes. E é possível a gente perceber nos 2 longas dele, né, a atenção que ele tem a detalhes e a pesquisa por trás da construção desses universos. Pesquisa histórica. Sim, inclusive ele utiliza fontes primárias, né, tanto para a Bruxa quanto para esse filme. Então, seja nos cenários, nos figurinos, no próprio uso da linguagem, né? E ele mesmo afirmou nessa entrevista que ele tem uma obsessão por tentar ser mais fiel possível ao período retratado. Tanto que para o próximo filme ele disse que quem está escrevendo o filme com ele é um islandês que sabe muito sobre vikings, mas ele está tendo também apoio de historiadores. Então é uma coisa recorrente na obra dele. O Farol, ele teve influências literárias, como Herman Melville, mas ele fala muito dos escritos de uma escritora do Maine, que é a Sarah Orne Jewett, que teria entrevistado marinheiros e capitães de navios e que escreveu essas histórias nos dialetos do período. Então, vou passar agora para a Cláudia para falar, então, um pouco da importância dos faróis na obra do Hopper e dessas construções na paisagem, das paisagens do artista. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Então, vamos lá. Já tivemos o panorama do filme, agora vamos para um panorama que eu fiz especificamente para a nossa discussão de hoje. Eu fiz um levantamento das obras do Eduardo Hopper sobre o tema do nosso episódio a partir de 3 motes principais. Obras em água forte, que é uma técnica em gravura, né, em preto e branco, as pinturas, algumas pinturas, e, por terceiro, as representações do farol propriamente dito nas obras do Hopper. Por que essas obras em água forte me chamam a atenção? Porque elas me remetem a possíveis influências do expressionismo alemão, assim como nós também identificamos, ou melhor, é também possível identificar no filme. E eu destaco aqui 2 obras em particular. Sombras Noturnas, uma água forte de 1921, e A Locomotiva, uma água forte de 1922. E essa em especial, ela é uma representação minuciosa da máquina e suas engrenagens. E quando eu estava assistindo o filme pela segunda vez, para nós fazermos esse episódio, planejar o episódio, né, eu relacionei com cenas que mostram as engrenagens, mostram de perto as engrenagens da máquina do farol. Me lembrou muito essa obra. As pinturas. Bom, a obra do Hopper é muito grande, a produção dele foi intensa. Para a nossa discussão aqui, eu selecionei 3 pinturas em especial. 7 horas da manhã, de 1948, Casa ao Entardecer, de 1935, e Anoitecer em Cape Cod. Por que eu selecionei essas 3? Porque nessas 3 pinturas nós temos a presença de um tema que é muito caro a Hopper e que também é abordado em outras pinturas, mas nessas, no meu entender, pelo menos isso fica mais explícito. Trata-se do antagonismo evidente na relação civilização-natureza, representada esse antagonismo como 2 domínios bem delineados, e esse tema, no meu entender, também é o pano de fundo, ou um dos panos de fundo do filme O Farol. Em Hopper, nessas obras em particular,
nós vemos a natureza representada como uma massa espessa, uma massa sombria e impenetrável, como aparece em alguns desses quadros. E essas pinturas são exemplos da representação como ato cultural, apresentando aos olhares dos espectadores a arquitetura e o bosque, o homem e o animal, como elementos contraditórios, ficando visível também a ausência de comunicação, os olhares que não se cruzam. Essa incomunicabilidade que Hopper discute em várias de suas pinturas, aqui ele direciona também para uma incomunicabilidade entre homem, e depois eu vou, agora no próximo item, falar um pouquinho mais do porquê que eu falo homem, né, e não ser humano, mas a incomunicabilidade entre homem e natureza. Bom, e por último, então, as representações dos faróis. Eu selecionei especificamente 3 obras. Farol de Duas Luzes, de 1929. O Farol Costa do Maine, 1921. E Colina do Farol, de 1927. Sendo que tem outras obras que nos mostram, não o farol, mas o complexo arquitetônico do farol. Né? Então, algumas são representações que apresentam diretamente a figura do farol e outras indiretamente. Mas nessas 3 que eu citei, nós temos a representação do farol como símbolo maior da relação de dominação do homem sobre a natureza. A fronteira entre o mar e a terra. Em geral, quando Hopper pinta faróis, ele não mostra o mar. Mas a sua existência está implícita nessa representação, né? Se temos um farol, temos o mar logo ali. Então, ele os representa também de forma monumental, de baixo para cima, salientando essa fronteira. O farol, como a Tati já referenciou, é um símbolo fálico e que muitos... Não falei. Pensei que você tinha falado. Estou falando, então. Estou falando, então. No farol, como um símbolo fálico, e muitos estudiosos da obra do Hopper dizem que ele traz essa representação como um símbolo da tentativa do homem de dominar a natureza. Então, temos, o homem construindo fronteiras entre o mar e a terra. E sim, a história das conquistas dos territórios, colonização, seja de pessoas ou da própria natureza, é predominantemente masculina. É por isso que eu estou sempre me referenciando a palavra homem. É porque nós estamos falando aqui de exatamente conquista de território, né? Invasão. E em algumas obras de Hopper isso fica muito explícito, porque a natureza ela se apresenta como que oprimida pela própria arquitetura, né? Estabelecendo essa linha de confronto. E lembrando que a construção de uma masculinidade, do ideal de masculinidade moderna, está muito atrelado a esse período de colonização. Exatamente. Então, ela está muito ligada à noção de violência e conquista, né? Exatamente. E ainda mais, estabelecendo aqui uma relação com o filme, no meu entender, fica claro essa questão principalmente com enfoque em 2 personagens masculinos, destacando que a única presença feminina é de uma sereia. Quem é a sereia? A sereia é uma figura da mitologia que personifica também os perigos que o mar representa. A sereia, né, nas histórias, nas lendas, é alguém que enfeitiça os navegantes com o seu canto, provocando acidentes e mortes. Tinha que ter uma forma de mulher, né? A pior, né? Bom, e lembrando que na Bruxa ele também vai falar sobre esse medo do feminino, né? Exatamente.
Mas para finalizar aqui só sobre essa questão mais específica das obras de Hopper, também citar que algumas das suas representações, como A Colina do Farol, elas foram inspiradas em histórias reais. Esse quadro ele está diretamente relacionado com algo que aconteceu no Cape Elizabeth Lighthouse. Elizabeth Lighthouse Station, que é um complexo que fica perto de Portland, no estado federado do Maine. E aí eu trago uma citação do Renner no livro Edward Hopper, Transformações do Real. Hopper pinta um complexo cuja torre ocidental está condenada à demolição, apesar dos protestos dos marinheiros. Então, aqui, só para destacar, essas produções também, elas estão diretamente relacionadas ao que está acontecendo no mundo real, no entorno do artista, né? E acho que é importante trazer esse destaque. Bom, agora, Eric, acho que feita a nossa exposição, filmes, obras, acho que tu pode dar aqui continuidade. E vamos. Sim, eu acho que é o que vocês ilustraram bem durante a introdução. O diretor trabalha com a atmosfera do começo ao fim. Na hora que aparece as letrinhas, até a hora que some as letrinhas. E isso ele constrói pela atmosfera, ele constrói essa atmosfera pela cenografia, pela encenação, né? Pelo som, pela luz e pelo cenário. E isso, quando o filme começa com tudo cinza e vem uma luz lá no fundo, ele já informa o que vai ser. E ali ele amplifica e dramatiza todo o espaço, né? Ele coloca já as multicamadas que o filme vai ter também. Já nesse começo, embaçado, te colocando já numa sensação de sonho, já te tira um pouco do real, né? O formato que ele escolheu também, eu infelizmente não tive a experiência de ver esse filme no cinema, a Cláudia teve, e meus amigos que tiveram, que foram quem me mandaram ver o filme, falaram que ele coloca o cinema na caixa cênica. Foi essa sensação que eles tiveram. E até pelas duas tarjas pretas que tinham no filme, que dá a sensação justamente do teatro, da caixa cênica teatral. E é bom ressaltar que é um diretor que veio do teatro. Ele vem do backstage. Ele trabalhou já com figurinos, ele trabalhou de cinema e de teatro, já dirigiu teatro antes. Então, é um cara que vem dali, do backstage. Então, é um cara que tem muito conhecimento de luz. E dá para ver isso do começo ao fim, muito conhecimento de som, né? Tem muito um cuidado com os detalhes em cena. Tudo tem significado no filme dele, absolutamente tudo, né? Então, ele trabalha muito com metalinguística, né? na criação do seu cenário, né? Então, é um sistema de signos visuais, o que ele nos apresenta. E aí eu vou falar um pouquinho desse começo desse filme, que é muito importante. Até uma cena que eu acho que é o que fala. Esse filme é sobre isso. Então, eles chegam no barco, tudo escuro, ele apresenta o espaço, né? Ele nos apresenta o espaço, o que um arquiteto chamado Peter Zumthor, no livro dele, Atmosfera, ele fala entre o espaço da construção. Então, essa relação entre o espaço e a arquitetura, ele nos apresenta essa relação entre o espaço e o farol. O espaço não tem absolutamente nada, é só pedra. Então, ele já mostra por textura tudo o que significa isso. Esse ambiente morto, nada. Então, ele vem, nos apresenta tudo e tem o símbolo fálico no meio. Farol lá. A única luz que tem. Exato. Isso é interessante dizer, porque de dia
A gente não vê sol no filme, não existe sol. Bem diferente dos quadros do Hopper, né? Que é aquela coisa solar, sempre gostoso, sempre bom. Sempre aquela luz que vem solar mesmo, que vem das janelas no Hopper, né? Que aquece. É isso. Nos filmes dele, nesse filme, a luz de dia também entra pelas janelas, mas é uma luz cinza, sempre. É uma luz morta, uma luz fria, né? Como a gente diz no teatro, uma luz fria. Então, ele nos apresenta tudo, aquele universo. Tem 2 homens saindo, os 2 carregam as malas juntas, o que é um detalhe bem significativo. O outro não, ele está carregando, o mais velho está carregando uma bolsinha e o outro está carregando todo o peso do mundo ali. Então, isso mostra uma relação já de conflituosa ali. Um velho, um jovem, essa coisa toda. E aí, ele vai nos apresentando. Então, é aquele lugar seco, árido, sem nada, mesmo sendo uma ilha no meio do mar. E aí, as gaivotas, o bom já começa. Então, ele já ritma o filme pelo som desde o começo. Pom, e não acaba nunca esse pom. Né? Que eu, como telespectador, já estava ficando louco com esse barulho. Nós também. E as gaivotas. E aí ele vai, depois que ele apresenta o geral, esse mundo, universo fálico, que é isso? É o mundo de 2 homens. É o mundo centralizado no falo. Né? Então passa a ilha toda e a piroca gigante lá no meio, onde os 2 vão viver. Né? E eu vi o curta dele, o Brothers, e já é uma introdução a esse filme. E eu achei legal esse filme ser escrito pelos 2 irmãos, sabe? Você fala, poxa, que legal. Né? Porque é muito, muito universo masculino. E aí ele entra na casa, ele entra na construção. O nosso protagonista, que é o mais jovem, né? Que é o Efraim. E aí ele vai nos apresentar toda a construção. Ele vai caminhar por toda a arquitetura interna. Então ele nos mostrou o exterior e vai mostrar o interior, que não é muito diferente. É extremamente árido e escuro. Eu achei extremamente poético o começo do filme. E apertado, né? Aquela casa. E é lindo o começo do filme, quando ele entra na construção. Porque é tudo muito, muito escuro, é tudo muito mostrado com delicadeza. E aí ele vai, ele sobe, ele olha a escada helicoidal que dá para o farol, que é outra forma que aparece no filme o tempo todo, que é essa forma helicoidal. E aí ele vai apresentando tudo, mostra toda a construção, até a hora que ele chega no quarto. Né? E aí quando ele chega no quarto, ali ele fala, ó, esse filme é sobre isso. Porque ele entra no quarto e a primeira coisa que a gente ouve não é mais o pom, pom, é barulho de xixi. O xixi. É o homem mais velho, o Thomas, marcando o território nitidamente. O símbolo mais masculino que existe. Ele está fazendo xixi. Ele está falando, ó, quem manda nessa ilha toda sou eu. E o Efraim senta na cadeira, ele acaba o xixi e ainda peida na cara do Efraim. Não, e a figura dele só se apresenta para o espectador quando ele sai de trás da coluna. Ele faz xixi atrás da coluna o tempo todo, que é outro recurso que o diretor usa e que é fantástico. Eu não sei o diretor de iluminação, mas é um gênio. Porque ele usa contraluz o tempo todo. Grande parte do filme a gente não vê o rosto, a gente só vê silhueta. E isso ainda deixa a nossa imaginação mais fértil ainda. Porque é um filme que trata muito de mitologia. Então, quando ele coloca, e isso também, ele trabalha nisso também para trabalhar as escalas. E a sombra é um lugar muito interessante, porque é o lugar do escondido, do segredo. Isso é muito, muito legal, ver esse trabalho de luz dele. E aí começa o filme de fato. E ali começou o filme de fato, né? Quando ele sai, dá o peido, cospe, mostra a poesia toda da cena. Exatamente. E fala pra gente, ó, acabou a brincadeira. Vamos partir pra briga. E você já está na imersão, porque ele te traz para esse ambiente imersivo. Ele te captura, ele te seduziu, ele te pegou.
sabe? O público, né? Parte do público. Que eu sei que o filme foi odiado por parte, porque as pessoas, quando veem filme de terror, esperam blockbusters, né? Esperam filmes. Exato. Não é esse o terror, né? E sem fala, né? Sem um diálogo. Sem um diálogo. Sem um diálogo. Só pom e gaivotas. Né? E o peido depois para querer quebrar. Nunca tive tanto medo de bicho como eu tive com esse filme, Os Pássaros e Tubarão. Esse entrou no... Eu vejo uma gaivota e já falo, acho que eu não vou ficar ali perto, não. Já não é um animal mais fofo para mim. E é aquela coisa, né? Não pode matar a gaivota, né? Bad luck kill a seabird. Ele avisa, e elas são um prenúncio quase de uma maldição que vai chegando neles ali. Sim, e é interessante esse trabalho de cenografia nessa hora dele apresentar a casa, porque isso também segue no resto do filme, é que como é um filme muito escuro, porque não tem luz, ou seja, ou a luz é da janela, uma luz que vem... Difusa, sim. Difusa, diferente, não é uma luz natural, mas é natural, é porque é uma luz que nós brasileiros não estamos acostumados, talvez o sul mais, né? Que é a luz da neblina, a luz né? Aquela luz prata, né? E depois ele coloca a luz quente das velas e dos castiçais da noite. E à noite o filme se torna mais profundo, né? Porque quando chega a noite, o filme fica todo interior, né? Todas as cenas são interiores, e ele coloca uma profundidade na escuridão que você sempre está esperando que algo aconteça. E as luzes nos atores normalmente vêm de frente, né? Então o trabalho é de frente ou de lado, de frente ou de lado. E ele sempre coloca o ator numa perspectiva de não mostrar tudo, a não ser quando está na área externa, que é o jovem também. Que é sempre, aí mostra ele o rosto dele todo. Nas outras tomadas do filme, eu mostro metade no escuro, ou metade no claro, ou aquela luz de baixo, sempre pro mais velho, né? Principalmente naquela cena que é a cena do bifão, que é a mais linda, que eu acho, né? Que é fantástica. Exato. E a luz vem de baixo, que cresce, né? Dá uma sensação de escala, aumenta, e o rosto dele fica mágico, né? Fica assustador, né? Na verdade, tá na cena, né? Que a ideia é essa. E então ele tem um trabalho cuidadoso, muito cuidadoso com a luz, mas muito mesmo. Assim, o filme é todo contado com luz e som. E isso é muito legal. Eu acho que a gente poderia ver o filme sem os atores, só imaginando o vazio, e seria um filme de terror. Seria um filme de terror. Que ele é compassado. Seria um filme de terror. Ele é compassado por esses elementos, exatamente. Sim, ele vai norteando a gente, né? É o que seduz a gente na narrativa dele, né? Ele põe uma narrativa e cria essa atmosfera com a cenografia, com a luz, com o som. E aí ele nos captura, nos coloca dentro, completamente dentro. E isso ajuda muito, como ator, isso ajuda muito na construção do ator também. Isso ajuda muito a roupa, o figurino, e ele ali dentro daquela atmosfera, ele dentro daquele espaço de criação, isso também faz o ator também estar inserido, né? Lembrando sempre, é bom essa relação do objeto com o humano, que é a atmosfera. A atmosfera quando entram os atores é que a atmosfera é criada, hein? Quando eles estão lá dentro, né? Antes disso é uma foto, né? Então, assim, quando entra, cria toda a atmosfera criada. Não que na foto não tem atmosfera, tem, né? Na verdade, eu acho que aí é um achismo meu, tá? Essas imagens paradas, a música, que compõe, que mostra que a atmosfera pode ser construída, né? Assim, quando a gente vê um quadro do Hopper, ele vê toda aquela atmosfera que ele consegue construir dentro do quadro, ele fala, então isso pode ser construído. Então a arquitetura pode construir a atmosfera, o cenário pode construir a atmosfera.
A atmosfera pode ser construída. Eu acho que essa fixação dos diretores de teatro pelo Hope tem muito a ver com isso, porque ele é o rei da atmosfera. Ele é o cara da atmosfera. E eu acho que um dia o diretor, quando vê o quadro do Hope, fala assim, eu preciso dessa atmosfera nos meus filmes. Sabe? Os diretores também acabam. É interessante fazer um link com um outro podcast, né, dessa apresentação do espaço, como ele é importante para a criação do imaginário inicial do telespectador. Ou seja, quando você vê uma coisa e já mostra logo assim, aí depois o seu imaginário já foi construído. Então, claro. O que é diferente do meu é diferente do seu, que é diferente de alguém que já viveu perto de um farol, com certeza. Né? Eu estou falando. Pessoas que já vivem num lugar onde tem muito nevoeiro têm uma sensação diferente de alguém que vive num lugar solar quando vê esse filme. Exato. Claro, tem a ver com apreensão, com conhecimento. Por isso que o Peter Zumthor, o arquiteto, ele diz que a gente tem que colecionar sensações. Então, quando você ir num lugar, você tem que colecionar aquela sensação, porque lá na frente você vai precisar dela para sentir a atmosfera de um espaço. Então, o Janela Indiscreta faz isso, né? Ele apresenta o espaço, apresenta as janelas, vai mostrando que o Hitchcock era o rei de mostrar espaços, né? Ele criava, ele muito parecido, ele vai mostrando, né? O Psicose faz isso, então mostra a casa, ó, é aqui que a ação vai se desenrolar. A casa romperiana. Aqui, no caso do Farol, nesse lugar que o pau vai comer. Exato. Que vai ter uma peleja. Que dois homens vão mostrar tudo de ruim que tem na masculinidade. Tão asqueroso que o masculino pode ser. Independente de ter feminino ou não. Ao contrário, né? Aí é um querendo sobrepor o outro, colocar o outro numa situação do feminino, ou seja, do que vai ser... De subjugar, né? De subjugar, né? Até onde vai essa coisa tóxica, essa coisa suja, né? Que tem muito parecido com Brothers. Brothers tem muito isso, né? Sim, eu acho que... 5 minutos é uma porrada. Pá! Parece assim uma pílula para o que vem depois em A Bruxa e para o que vem depois no Farol. Sim. Era uma experiência, né? Uma experiência. Um artista construindo a sua experiência. Isso é muito legal. Sim. Muito legal. A Tatiana leu que ele fez esse curta. Eu escutei numa entrevista, naquela que eu mencionei, ele dizendo que ele produziu o curta Brothers para conseguir o financiamento para a Bruxa, como apresentação do trabalho dele, né? E tu vê que tem muito similares e culmina no Farol ali, né? Exato. Essa relação de poder entre esses dois homens, no caso no Brothers, 2 irmãos, né? E a perda da inocência ali no Brothers, né? Que é muito cruel aquele curta. E como tu falou, assim, em 10 minutos ele te acaba. Ele destrói com o espectador. É muito triste aquela história ali. Sabe que a vida daquele menino tá acabada. A cena daquele bichinho enterrado. O bichinho de pelúcia. O bichinho de pelúcia enterrado te diz. É uma infância que se foi, que está perdida. E aí no Farol... E você vê muito da relação da bruxa e do negócio também, da relação exterior e interior. Então tem a relação casa, exterior, relação natureza humana. Então, né, isolamento, que são informações que ele trabalha sempre, né? Trabalhando sempre. E que são questões que o Hopper também explora bastante. Aquela né? floresta que está naquela obra do Hopper, sim, né? Sim, que é uma das obras que eu sei. Que tu olha para a floresta e a floresta pode... Tu não sabe o que está naquela floresta ali. Exato. Sabe o que pode sair? O isolamento é fortíssimo no Hopper, né? Sim. Fortíssimo. Inclusive, quando tem várias pessoas, os olhares não se cruzam. Então, esse isolamento está acentuado ali, né? E na Bruxa, tu tem ali um momento de começo de colonização no continente, ali na parte dos Estados Unidos, ali, porque ele é 1630, eu acho que ele. Então, tu tem essa marca nova da paisagem desse homem europeu,
invadindo esse espaço, e tu já viu uma devastação de meio ambiente ali, né? Sim. Porque o filme também é extremamente cinza, né? E aí tu já tem essa marca de devastação do homem, mas aquela floresta, tu olha e tu não sabe bem o que tem ali, né? Então é muito interessante como os filmes, todos eles dialogam, né? E o Farol é aquela incógnita, né? Tu tem as informações do Farol, não tem. Objetivamente, tu não tem. Tu tem os delírios. Sim. E o Farol, para mim, é uma ode à sombra. Sim. Ele abraça a sombra com toda a alegria do mundo. E isso é curioso, porque é o que eu estava falando da luz. Arquitetos e cenógrafos, eles trabalham normalmente colocando luz nos volumes, né? Então, o cenógrafo pensa a caixa escura, o iluminador, perdão, pensa a caixa escura e depois vai colocando as luzes. O arquiteto, ele pensa a massa sólida e depois vai fazendo as aberturas, pensando para sair a forma. E eu vejo ele construindo filmes dessa mesma maneira. Parece que ele pensa assim, no caso do cenário, né? Uma coisa sólida e vai abrindo e colocando luz aonde interessa e tira e deixando escuro, muito escuro. A bruxa também é assim, né? E isso é muito legal. E às vezes, no caso da casa de dia, por exemplo, a luz vem da janela como uma esperança, assim, mas não é uma luz, entendeu? Não é a luz do Hopper, entendeu? Não é aquela luz gostosa que você fala, oh, essa janela é linda, eu quero ver o que tem ali. É uma luz que não é convidativa e ao mesmo tempo vai mostrando também os móveis que serão importantes. Isso aí é muito importante. E aí é que está o legal do trabalho da luz. Então sempre tem uma luz naquele móvel onde ele guarda o caderno dele, o diário lá. Sempre tem uma luz lateral na mesa, que é onde desenvolve toda a ação dos dois praticamente, né? Todo o diálogo é sempre na mesa de jantar, que também é um detalhe fantástico, né? Do espaço onde se desenvolve o conflito, onde ele mata o outro, né? É ali naquela mesa de jantar, né? Aquele lugar ali, onde os dois comem, onde os dois bebem, onde os dois... É o ringue deles, né? É o ringue, onde eles ficam frente a frente, né? Exato. Exatamente. E as janelas, sempre tem uma janela em cima de cada cama, tem uma janela tem uma janela. Ele trabalha a janela na hora que eles andam pelo corredor, é o que dá o ritmo do corredor até o farol, então ela dá um ritmo, né? É o que ilumina. É bem legal esse trabalho dele com as janelas. É bem interessante. E você vê que há uma valorização. É onde o pássaro aparece para encher o saco dele quando ele está dormindo. O pássaro caolho, né? Que é um detalhe fantástico, né? Eu logo me lembrei do Hitchcock no filme Os Pássaros. A primeira vez que eu vi o filme. Total uma influência. Assim. Eu não sei se ele declarou a influência, mas me pareceu uma referência direta aos pássaros. A do Kubrick eu sei que ele declarou. Sim, né? Total. Entrevista ele fala. Agora do Hitchcock não, mas ali para mim é os pássaros. E o ritmo também do som, que é fantástico. Eu não sou um expert em música, mas a impressão que dá é que é cadenciado, porque aquele som também ele tira a nossa noção de tempo. Chega uma hora que você não sabe mais nada, porque é o mesmo som o tempo todo. Entendeu? Não tem o som do amanhecer, não tem o som da tarde, não tem o som da noite, não, é só pom. É desesperador. Pom, pom, e passarinho. As velhas voltam. E aí, quando quer dar o ritmo, ele acelera. Pom, 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 pom. E aí ele vai metalizando. Pom, pom, pom. E aí isso vai ficando, você vai ficando. A gente perde a noção de tempo, como o Efraim perde a noção de tempo. Isso é fantástico. Porque chega uma hora que ele não sabe mais se ele está lá 2 meses, 2 semanas, naquele processo de loucura. E a gente também. Cara, esse pessoal está há quanto tempo aí? Parece que é tudo cinza, tudo preto, tudo cinza, tudo preto, tudo cinza, não tem sol, não tem nada.
A gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram lá. E aí isso vai dessa coisa dele deixar ter uma... E que eu acho que ele tem mesmo essa discussão para muito tempo, mas eu acho que ele tem uma linha narrativa, um começo, meio e fim, assim. Só que ele dá possibilidades, entendeu? Dá possibilidades para você viajar como você quiser no filme. E o interessante que eu acho que esses sons aos quais tu te refere, os sons que demarcam, que compassam o nosso tempo, né? Eles vão se diferenciando porque a natureza vai reagindo de forma diferente ao sol ou à falta dele, né? Então agora mesmo eu estava escutando os pássaros cantando, porque aí vai dependendo, vai chegando a entardecer e tal. E isso nos demonstra no filme que o lugar é extremamente inóspito. Sim. É um lugar absurdamente árido. E o que demarca ali, além daqueles pássaros malucos que resistem naquele espaço, é o som metálico do farol. E aí lembrar a fala do personagem do Willem Dafoe, né, que diz que o Ted faz de homens vilões, né? Exato. E aí, então aí, naquele espaço ali onde nada acontece, onde a noção do tempo não é, a gente perde a noção do tempo, né? Se a gente que tá vendo perde, imagina ele ali naquele cotidiano ali. E é um processo de enlouquecimento, assim. Exatamente. Enlouquecimento que tem como pano de fundo o tédio. E o que a gente vê ali é a base de um universo. Aqueles dois homens, eles estão na base de um universo, que é um universo, no meu entender, que é essa questão da masculinidade e dos seus próprios conflitos internos, né? E ali é o momento que eles colocam todas essas questões para fora, sem o menor pudor, digamos assim, principalmente o mais velho, né? Sim. Mais jovem ainda tem algum o pudor que tu fala até do peido, do mijo, do cocô, aquela cena que ele foca lá no cocô e no pinico. No pinico cheio de cocô. Meu Deus. E ainda vai na cara do outro, né? Exatamente. Mas aquela ali ele pediu, porque ele jogou contra o vento, né? Não foi. Eu acho que a gente pode. O filme vai numa cadência, e quem dá essa cadência é o som. Exato. Né? Até daquele ponto do xixi até o ponto da primeiro momento do álcool, eu acho. Quando ele bebe, que o vento muda, que tudo muda. Uhum. E ali que ele bebe aquela coisa que é uma mistura de querosene com mel. É isso, né? Querosene. É um fluido lá, que eles não podem levar bebida, né? Ele fala isso em algum momento, não podem beber. Ou seja, é muito masculino. Até o outro virar e falar, bebe, não bebo, sabe? Pula, não pula, sabe? Faz, não faço. E o outro todo ferrado, velho, com a perna machucada, né? Apaixonado pela luz do farol, que a relação também é muito estranha. Né? Todas as relações do filme são estranhas, né? Estranha no sentido de nos dar um estranhamento. Exato, provocar o estranhamento. Com o farol, a relação com a natureza, a relação com a gaivota, dos dois, né? E eu não sei, assim, qual é o pior deles, né? Porque quando também o outro vai se mostrando, você fica, mas esse passado estranho aí, quem é esse cara? São duas pessoas completamente fora de... que não dá para dar confiança, entendeu? Não tem confiança. São dois personagens que não te dão confiança em nada. Nada. São dois homens. A única diferença é que um é mais bonitinho e novo. Exato. Então, ele tende a ter mais simpatia da gente. E é o protagonista. Né? E é o que fica loucão, né? Se é que ficou loucão, né? Na minha visão, ficou loucão. Mas não porque o outro não alivia, né? O outro só pressiona o tempo inteiro. Não, eu fico pensando muito que tem dois elementos na construção dos dois personagens, que é a ideia de ressentimento e frustração.
O mais velho traz à tona isso porque a gente acaba descobrindo que ele sempre quis ser um capitão de navio, uma coisa assim, e ele nunca foi. Então ele exerce esse poder no ambiente que ele pode. Então é ali. Então é toda aquela frustração dele, ele joga naquele cara e provavelmente no outro que morreu, né? E a gente descobre que o outro ajudante. E aí o personagem do Robert Pattinson tem aquela relação de ser chamado de Dog, né? Uhum. Que desde o início o personagem do William Dafoe chama ele de Dog e depois ele acaba dizendo que de uma certa forma ele matou o companheiro porque ele era lenhador, ele matou o outro cara porque o outro cara chamava ele de Dog. Então é a forma, no momento em que ele mata, é a forma de dizer assim, não, agora não tem mais, agora eu vou te dizer como é que é. Então eu vejo muito esses elementos assim nos dois personagens de forma diferente e esse jogo de poder o tempo todo e aí o outro segurando a chave do farol, né? E o outro só conseguindo chegar no farol depois que mata o William Dafoe, né? Sim. E uma coisa Sim. que interessante é a ideia que a gente estava conversando sobre ela, do farol como... Aí nós vamos entrar no âmbito do simbólico, que é a discussão também poderia se prolongar muito, porque esse diretor explora a questão do Sim. simbólico e imaginário como poucos, mas é a ideia do farol como um purgatório. Eu até estava pensando muito que esse uso das sombras, que a gente até falou, né, remete muito à ideia do expressionismo, me faz pensar essa vivência do farol, principalmente da parte do personagem do Robert Pattinson, como um pesadelo, assim, quase como uma vivência de um reflexo do crime e castigo, né? É a vivência da culpa dele. Então, aquele pesadelo, aquele purgatório, não sei o que é se aquilo está na cabeça dele, se aquilo foi vivido por ele. E me parece muito essa relação de crime e castigo mesmo. Porque ele carrega uma culpa ali. Sim. E me parece, por isso até que eu pensei muito nos filmes no ar também, né, que são influenciados pelo expressionismo, e dessa vivência masculina da culpa, que aparece muito no cinema no ar, né, mas também, obviamente, em outros, o próprio Crime e Castigo do Dostoiévski. E aí a vivência da culpa, porque esses personagens masculinos não conseguem dar conta das expectativas que a sociedade tem sobre eles também. Sim. Total. Projetam sobre eles. E o uso do escuro, do preto e branco, da falta de cor, só coloca isso mais forte ainda. Exato. É o mundo dois. Só tem ou é preto ou é branco, entendeu? Uhum. E ele também, quando ele tira a cor, ele tira qualquer possibilidade da gente, enquanto espectador, ter algum vocabulário de sensação emocional, entendeu? É tudo pá! E ele, às vezes, e esse prata, que deixa pior ainda, né? Que deixa mais... E muito ligado a sonho, né? Porque tem essa coisa do ar, do sonho, da água também. Exato. A questão do onírico é muito forte, Totalmente. Sim. Sim, mas é um filme de terror. É um filme de terror. É um filme de terror. É os dois sendo, né? E é um filme de terror seco, né? Eu acho, assim. Ele não coloca, por exemplo, os graus intimidade. Não é feito aos poucos. Na primeira cena já mostra o cara fazendo xixi, mostra cocô, masturbação o tempo todo, porque o universo masculino é isso. Entendeu? É masturbação, é secreção, escatologia, violência, é o desejo reprimido, e aí é ciúme, né? Que é a base do velho, né? Eu acho que o velho é movido por ciúme, né? Exato. Ele até fala da beleza, né? E o velho fala da família uma hora, né? Ele perdeu a mulher, não vê os filhos, ele não tem nada, né? Só uma perna quebrada e o farol. É a única coisa que ele... É o que você falou, o único poder dele é a luz. E aí chegam os garotos jovens e ele deixa todo mundo louco, puro ciúme. Né? E é uma disputa masculina. Né? Tem muito isso na literatura, né? É o lobo perdendo, né?
uau, se perdendo, né, para o mais jovem, quando ele sente que é a crise dos 50, né? A crise dos 40, que agora é dos 50. Aquele Não, cara que quer ser jovem de novo. Entendeu? É isso. Só que ele não tem dinheiro para isso. Ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele não tem tem porra nada. nenhuma. É um miserável. E quando ele Se ele tivesse dinheiro, ele comprava uma moto. Entrava na academia. É muito triste isso, mas é real. Então vai infernizar a vida do outro. E essa quando ele relação... acrescenta o personagem feminino, esse personagem feminino vem com essa personificação da maldade, como essa personificação da maldade, que é atrelada à figura da sereia, né? Então, sinal de alerta, perigo. Sim. E o Thomas, que é o mais velho, que sempre coloca o outro nessa situação de subjugar, de feminino, né? Coloca o outro Exato. também masculino. Então, né, teoricamente, culturalmente, eu não sei falar, são trabalhos normalmente demanda de mulheres, né? E ele sempre coloca o outro nessa situação. E no único momento de fragilidade dele, que é antes dele fazer o grande monólogo lá, o grande bifão, que eu acho lindo, né? Fantástico. Fantástico, é o momento em que ele se põe numa situação de mulher. Que é quando ele fala que o outro não gosta da comida dele. E ele faz um drama. E ele diz, você não gosta da minha comida. Fala que gosta da minha comida. E eu achei aquilo tão engraçado. E são dois atores muito bons. São muito bons. Eles são muito bons. O William Dafoe, cara, ele merece, assim, um programa só dele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. E ele é muito teatral. É só lembrar da morte em Platoon. Você vai lembrar que ele é teatral. Ele cai de joelhos, estica os braços. Tipo, a cena... Eu vi esse filme no cinema e quando ele abre os braços, assim, morrendo, a tela toda é dele. É muito teatral. É tipo, o palco é meu, eu sou o ator. Luz, sabe? E ele faz isso, assim, com uma maestria fantástica. Sim. Fantástica. É fantástico. E ele tem um corpo fantástico, assim. É muito, muito cheio de expressão, sabe? Ele trabalha muito com um diretor chamado Bob Wilson, né? Ele trabalha muito no teatro. Na verdade, são dois atores que trabalham muito em teatro. Muito em teatro. E eu não acho que isso seja por acaso, quando o diretor escolhe esse tipo de ator. Sabe? Vai lá, não, eu quero esse cara. Ele colocou os caras numa caixa de teatro. Todas as cenas são feitas numa caixa de teatro. Dá para perceber isso. As luzes, o jeito que a luz é feita, a luz lateral, a luz de frente, quando ele está com raiva, a luz é de baixo, quando ele tá, entendeu? Todo é muito teatralizado. Né? Eu vi que ele não dá espaço para o ator criar no meio. Criar não, né? Claro que o ator está criando, mas de fazer... não há surpresas no filme dele em termos de interpretação, porque ele sabe exatamente o que cada ator vai fazer, porque ele marcou as cenas. As cenas são muito bem construídas. Exato. E são muito bonitas as cenas. Aí é a beleza... É a beleza que não necessariamente o belo está ligado ali, mas isso aí é outra questão de beleza. Mas é tudo muito bonito no filme. A escatologia do filme é muito bonita. A cena da gaivota batendo na janela com a luz, assim, uma luz que você não sabe se é do farol, se é da lua, você não sabe. E ali vem uma luz de dentro também, porque a gaivota está iluminada. Mas essa luz de dentro é da onde? Porque não tem vela, não tem nada. É uma luz que não existe, na verdade. Então, é uma luz, na verdade, que está refletindo. Aí você começa a falar, é uma luz que refletiu em algo e bateu na... Não tem nada no quarto. Só duas camas. Ele faz isso, às vezes. E isso é legal demais. Porque isso é típico de pessoas que trabalham com luz teatral. Né? Você vê muito isso. Assim, não tem de onde essa luz está vindo. Mas ela está lá, iluminando. Porque aquele objeto é importante. Ele tem que ser iluminado. É importante a gente ver o rosto da gaivota para ver que ela não tem um olho. Porque isso lá na frente você vai saber por que ela não tem um olho. Entendeu? Então ele coloca, tudo tem significado na cena. Tudo que está em cena tem um significado. Né? A privada, os privada não, né? Os pinicos, a máquina, fogo que aparece só em um momento, a luz, tudo, todas as formas, tudo tem muito significado nos filmes dele.
E isso também é uma coisa que eu acho que ele traz do teatro. E isso é muito legal. É muito legal. Porque tudo que está em cena tem um significado. Exatamente. Ele utiliza esses elementos para reforçar alguma mensagem que ele tem interesse de passar. Né? Aí entra na questão que eu acho fundamental nas obras dele. Eu assisti o Curta e A Bruxa e agora o Farol. Faz toda a obra dele, realmente, né? É essa questão do âmbito do simbólico, né? E uma questão muito forte nesse filme, no Farol, é a questão da mitologia. Sim. Ele nos dá largas pistas para estabelecer relações com os mitos, né? Com alguns mitos em especial, o mito de Prometeu, o mito de Ícaro, o próprio Zeus. Tem a questão também do Netuno, porque aquela cena que o Defoe aparece transformado num polvo, né? Que ele está em cima no farol. Então, assim, eu acho um filme riquíssimo. A riqueza desse filme, no meu entender, é porque ele dá conta daquele espectador que não tem maior conhecimento sobre essas questões mais relativas ao simbólico. O filme é fantástico, enquanto construção estética, enquanto discussão. Eu acho que ele deixa tudo isso claro. Mas, por outro lado, ele acentua as tintas da complexidade das questões que estão ali postas e vai nos dando pistas, através, inclusive, desses mitos, para pensar sobre essas questões que ele está querendo problematizar. Porque eu acho muito claro, para mim, pelo menos parece claro, vamos ver agora o terceiro filme dele, mas eu acho que essa é uma questão que é cara para ele. Essa questão do masculino, essa questão do poder, dessa disputa. E ele fala isso, né, diretamente, né, em entrevista ele fala que o filme dele, ele tem consciência que o filme é um filme sobre masculinidade tóxica. E ele disse numa entrevista que eu vi, eu vou disponibilizar todas as entrevistas nas notas, ele queria que o filme A Bruxa fosse um filme, tipo, um filme feminista, assim, para ele. É um filme que fala sobre esse medo de uma noção de feminino para aquelas... Bom, não só para aquela sociedade patriarcal, mas também para todos ali que estão, né, naquela família, mas, claro, representado principalmente pelo pai e pelo poder que o pai exerce ali, né? Trazendo outros elementos que, no caso ali, são os puritanos, né? A questão da religião. E é interessante pensar também que essas discussões dele vão reforçar essa construção, a construção histórica dessas masculinidades tóxicas, que são, de uma certa forma, não a masculinidade em si, mas o resultado dessa trajetória de conquistas e colonização que o Hopper vai dizer, olha aqui onde nós chegamos. É isso que se quer? Então, é muito interessante pensar, né, sobre essas relações, principalmente por uma questão que o Eric ressaltou. O Hopper é extremamente solar, ele aquece a cena e o outro esfria. Nós temos também ali os opostos, né? Mas esses opostos conversam, eles estão falando sobre coisas que estão diretamente relacionadas. Sim. Bem Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. E é um filme muito denso, né? Eu acho que é curioso, assim, né? Porque quando eu vi esse filme, eu vi várias vezes, né? Mas a primeira vez que eu vi, eu me coloquei muito em situações, me lembrei muito de situações da minha infância, né? E hoje eu moro numa residência com 16 homens. E isso é muito claro, até na hora de levar o lixo, entendeu? Sabe? Se você vira para alguém e fala, gente, vamos lavar a louça, ninguém lava a louça, sabe? Eu lembro disso. É toda
uma coisa assim que você fala, gente, por que a masculinidade é assim tão assustadora? E aí eu me lembro quando eu era criança, a gente brincava muito na rua, né? Jogava pipa, bolinha de gude, esses jogos que não tem mais. E esses jogos são todos basicamente de subjugação, né? Então tá sempre um subjugando o outro, né? Vou cortar sua pipa, vai lá, e xingando. Às vezes você joga bola e o importante nem é o gol, sabe? É dar o drible, é humilhar o outro, é passar e dizer... É uma coisa muito estranha essa coisa. Assim. É muito estranha. E E eu acho que... ela tá posta, né? E agora nós estamos vendo como, aí vamos pensar no nosso universo político, como essas questões estão retornando como um ideal positivo. Ele era Trump, né? Ele fez. Igual o Trump. Aqui também tem um. Aqui também tem um. Na verdade, todo país do mundo tem um, né? Todo lugar, na verdade, tem um. Toda casa tem um. Toda família tem. Lembrando da discussão do sociólogo que eu usei muito na minha tese, que tem um americano que ele escreveu um livro chamado Angry White Man. Ele vai falar muito sobre essa questão, né? Desse ressentimento, dessa frustração, dessa perda de privilégio, de se encontrar... Afinal, o mundo disse que eu era dono. E eu não sou? Como assim? Eu não tenho tudo que me prometeram? E aí tu responde com frustração, ressentimento, violência, tentativa de dominar de alguma maneira, e normalmente isso se dá a partir da violência. Exato. E então eu acho que está muito colocado ali Eu acho que é um filme que reflete muito os tempos. Exatamente. No caso, como ele é estadunidense, acho que é um filme que dialoga muito, então, né? É uma discussão, é uma problematização sobre comportamentos que estão em alta atualmente, digamos assim. Eu acho. Diferentes sociedades. Hoje eu estava escutando sobre a história sobre o conflito Israel-Palestina e o pessoal discutindo sobre a construção do Estado de Israel, né? E todas as disputas. Enfim, quer dizer, esses jogos de poder e de submissão, eles estão postos aí, né? A gente identifica eles em muitas instâncias, né? Tanto micro quanto macro. Exato, tanto micro quanto macro. Pessoal, eu estava vendo aqui o adiantado da hora. É nosso último episódio, vamos nos passar mas mesmo assim, o último episódio dessa temporada, né? Mas mesmo assim, para a gente se encaminhar para o final, para fazer as últimas colocações, aí eu gostaria de que vocês pontuassem alguma questão que vocês acham que mereça destaque. Eric, o que tu destacarias? Em termos de filme é um filme que você vê uma junção entre narrativa, atuação, cenografia, iluminação e luz, com muito primor, muita delicadeza e muito cuidado. Né? É interessante também você sentir que você está caminhando por um terreno que você não tem a mínima ideia do que você vai achar pela frente. Né? Então, é tudo muito nebuloso, tudo muito cheio de sombra, tudo muito escuro. Outra coisa que eu acho importante dizer nesse filme é que duas coisas me tocam. Primeiro, a questão masculina, né? Claro, óbvio. Né? Ela me toca em cheio. E o segundo é a valorização da sombra. Eu acho muito importante falar sobre isso hoje no mundo que a gente vive num estado de luz absurda. Né? A gente está com a luz na cara o tempo todo, no celular, luz. É luz, muita luz. E o escuro, a sombra, ela tem que ser valorizada. Os orientais, eles tinham, né? Tem até um livro do Elogio à Sombra, do Junichiro Takashi, não me falha a memória. Sugiro a leitura por todos.
Você já me sugeriu. Isso, ele justamente ele fala sobre ele fala sobre o Japão no período em que entra as construções ocidentais. E ele fala sobre como o oriental, o japonês, valorizava a sombra e como isso está se perdendo. E ele fala isso com nostalgia. E eu acho que o filme é isso, uma recuperação desse cinema que tinha essa valorização dos... E uma coisa que eu senti falta do filme, que eu achei o ponto, foi do silêncio. E ele faz isso de propósito. Ele não te deixa ficar no silêncio, porque o silêncio é um momento que dá para a gente respirar, né? Exato. Que dá para a gente entrar em olhar, sentir. Ele não te deixa em silêncio. Então, quando você acha que vai ter um silêncio, vem um bom, ou as gaivotas cantando. Então, ele no final, quando ele faz isso, ele valoriza o silêncio de um tanto, porque quando você sai, tudo que você quer é o silêncio para absorver esse filme. Entendeu? Que é um filme que a primeira vez que eu vi, eu falei, mas eu passei tempo com ele, entendeu? Cai nas minhas costas, sabe? Cheio de tanta coisa e informação que ele tem. É muita informação no filme. Só. Exatamente. Muita informação para a gente processar. É um filme que se você não tiver informação nenhuma, você compreende. Porque a atmosfera te permite isso. É um filme em que a atmosfera te permite sentir o filme. E isso é fantástico. Essa construção de atmosfera é fantástica. Então é isso. Luz, silêncio, escuridão. E a atuação do William Dafoe e do Robert Pattinson, eu esqueci o nome dele, mas é fantástico. Os dois são fantásticos, são muito bons. É verdade. Um bom diretor, um bom iluminador, um bom diretor de fotografia. E sai um belo filme. Simples. Sim, relativamente simples. E é interessante aqui destacar que todo o cenário foi construído, né? Sim, todo foi. Todos os elementos que foram ele mesmo construídos. coloca que possibilita também ele ter um controle total de onde colocar a câmera, né? De onde ele posicionar a luz, tudo. Ele tem controle absoluto de tudo. E o que só corrobora com tudo que tu falou, assim. Né? De como ele constrói esse cenário, ele coloca a luz para apresentar esse universo aí, da maneira como ele... Exato. Eu separei algumas coisas aqui para falar um pouco sobre as influências, para curiosidades. Curiosidades em geral. No momento, problemas de home office, a gata está destruindo alguma coisa dentro do quarto. Ela está brincando com o filme, mas tudo bem, pode seguir. Duas influências mencionadas pelo próprio Robert Eggers são os pintores do século XIX, o russo Sasha Schneider e o belga Jean Delville. Então a gente vai deixar os nomes, que eu achei bem interessante, não conheci. O russo, particularmente, tem um quadro que parece... Que é aquele da luz do olho. Exatamente, do Dafoe, né? Dafoe, aquela cena Parece que ele pegou e disse, não, vou reproduzir este quadro. A impressão que dá é isso. Sensacional. E uma outra questão que também fala sobre a pesquisa que o Eggers faz são histórias reais de faróis, né? Eu vi ele mencionando uma, mas alguns vídeos na internet trazem outra. Então, eu vou deixar os vídeos para o pessoal se deliciar com as histórias assustadoras em faróis. Aí, um deles, que o próprio Eggers cita, que inspirou muito a história do farol, é a tragédia do farol Smalls no país de Gales, numa ilha remota, em 1801, em que dois homens foram para um farol, e aí esses dois homens, segundo os relatos, se odiavam. No processo, no decorrer desse tempo, um deles morre, e o outro, por medo de ser acusado de assassinato, mantém o corpo, e até tenta fazer uma espécie de um caixão ali. E só que o tempo passa, e aí isso aparece no filme, por causa da temperatura e do tempo, da tempestade, os não conseguem vir o navio tanto com alimento quanto para trocar. Exato. Então esse homem convive com esse cadáver por muito tempo, e aí nesse processo ele enlouquece. Eles conseguem resgatar esse homem e ele enlouquece.
a tragédia que é bastante mencionada é o mistério do farol das Ilhas Flennon, na Escócia, em 1900, em que 3 homens que estão trabalhando nesse farol somem. E até hoje não se sabe o que aconteceu com eles. Então, é bem interessante. Até tem um filme chamado Mistério do Farol, de 2018, que eu não assisti, com Jared Butler, que dá constrói uma ficção em cima dessa situação. Então é bem legal, assim, essas histórias. E da Ilha do País de Gales, o Robert Eggers citou. A outra eu não sei, mas é legal conhecer, assim, e exatamente pensar também que esse é um espaço que propicia, né? Além de que tem a própria história essa da Ilha da Escócia, tem teorias sobrenaturais, tem alienígena, tem várias, enfim, das teorias são várias. São variadas. Né? Exatamente por ser um lugar isolado, né? Algumas dessas ilhas são exatamente muito remotas, é difícil o acesso. Tudo para Meses. Todas essas teorias são para não. Essas teorias de ET, para não falar o óbvio. 2 homens, numa ilha, tensão sexual a 300 por hora. Exato. Entendeu? E acabou mal. É verdade. Uma das coisas que eu li relacionada a esse farol do País de Gales, de 1801, é que esses faroleiros lidavam com Mercúrio diretamente. E que no caso, o Mercúrio pode causar depressão, alucinações. Então, tudo isso também ajudava, no caso, Assim como a bebida que eles bebiam, a mistura de querosene com mel. Sim, com certeza. Com certeza, né? parte da loucura vem daí. Exatamente. Então, mas eu faço minhas, né, as palavras do Eric, assim, eu acho o filme fantástico. E também o fato dele ser preto e branco e sombrio é uma coisa que... Bom, eu pesquiso cinema no ar, então é uma coisa que já me encanta desde o início. E eu gosto bastante quando filmes contemporâneos são em preto e branco. Mas exatamente por não só ser em preto e branco, por ele ser sombrio, né? Exato. E por ele saber muito bem utilizar a sombra e a luz para contar aquela história, construir aquele universo e aqueles personagens. E não tem que dizer, né, das atuações. São 2 grandes atores. Fantástico. E só gostaria de poder ir ao cinema para ver o The Northman, mas não sei se vai rolar, pois poderia Brasil. Talvez não. Bom, eu particularmente, eu classificaria, a partir do foco dos meus estudos, eu classificaria esse filme como bachelardiano. Principalmente pegando o Bachelard em A Chama da Vela, onde ele vai discutir a diferença da luz de uma vela e da luz fria e focalizadora que circunda a nossa vida. Então ele vai dizer que a luz da vela é trêmula, que ela produz sombras, ou seja, ela produz sonho e também possibilita o exercício da imaginação. Fala. Sim. Ô, Cláudio. Ai. O ouvinte vai ficar frustrado porque não falamos da tensão sexual. Eu acho que não dá mais tempo. Nem dos Prometeus e dos Proteus e Não dos dá, Prometeus. exato. E você me vai agora com o Bachelard. O filme é puro Bachelard. Exato. É puro Bachelard. O ar dos sonhos, a poética do espaço, onde o claro está embaixo, o escuro em cima, a água presente no filme, né? Então assim, puro. Ele trabalha muito com isso. Dá para ver que é um cara que estudou muito, que leu muito, que tem. Exatamente. E fica a dica. Fica a dica aqui para os nossos ouvintes dessa relação. Claro, a gente não pôde aprofundar, não dá tempo, né? Num curto espaço. Mas fica a dica de leitura aí.
Mas fica a dica de leitura. Nós vamos deixar as indicações, inclusive os livros do Bachelard, vamos deixar as indicações na bibliografia. Pessoal procurar, aqueles que tiverem interesse, particularmente aqueles que são pesquisadores da linha das teorias do imaginário, né? Enfim, para mim foi um imenso prazer terminar na companhia de vocês com essa nossa primeira temporada do podcast. O podcast seguirá, com certeza, mas agora vamos, claro, né, diversificar as nossas discussões, porém já temos algumas pressões para dar uma sequência, algumas discussões vinculadas a cinema, porque temos pesquisadora de cinema aqui, mas, ou seja, a nossa intenção com essa temporada foi fazer, então, através de discussões mais amplas, abordando imagens de diferentes naturezas, né? Possíveis relações, inclusive com a fotografia, que é o escopo do grupo de pesquisa, lembrando sempre que Hopper, nas suas produções, tem uma característica muito fotográfica, né? Do instantâneo fotográfico, se apropria de elementos que são característicos da fotografia, então vem daí também a nossa escolha de abordar algumas produções do Hopper, né, mais pormenorizadas, e as relações estabelecidas com os filmes se deram por sermos espectadores e por termos uma cinéfila, né, aqui conosco, Dona Tatiana, uma pesquisadora também de cinema. Enfim, foi um imenso prazer, Eric, Tati, por nos acompanharem aqui nesse último episódio. Eu agradeço. Pode. Foi um prazer. Eu agradeço muito mesmo. Tati, foi um prazer te conhecer. Melhor. Ainda conheci assim, batendo papo. Só faltou a cerveja para ficar perfeito. É verdade. E barulhos em volta. Tipo um bar. Seria o nosso cenário perfeito. Foi um prazer. Parte do que eu falei faz parte da minha pesquisa, do meu trabalho. Trabalha com luz, eu trabalho com luz e sombra, e com o Bachelard, claro. E estou aberto, então, quando quiser, estarei de novo aí na sua presença. E a ideia é ótima, e é uma delícia bater um papo sobre cinema, com roupa de pano de fundo ou não, né? Ou ali do lado. É melhor ainda, sabe? Então, se vocês quiserem sugestões, eu estou com uma lista enorme de filmes. Conversaremos. Não, vamos conversar aí. Conversaremos com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigadão, fiquem atentos, em breve estaremos de volta com uma outra temporada do nosso Fotografem Podcast. Até mais!